Até que as pedras se tornem mais leves que a água, de António Lobo Antunes. A obra Até que as pedras se tornem mais leves que a água, publicada em 2017, representa um marco na produção literária de António Lobo Antunes, retomando com força visceral os fantasmas da guerra colonial portuguesa em Angola, tema que permeia grande parte de sua obra. Este romance destaca-se pela intensidade crua de sua narrativa, pela complexidade estrutural e pela profundidade com que explora as sequelas psicológicas e sociais do conflito africano. Publicado em 2017, este romance marca um retorno do autor aos fantasmas da guerra de Angola, conforme destacado na sinopse da editora. Lobo Antunes, que serviu como médico durante a Guerra Colonial, 1961 a 1974, já havia abordado este tema em obras iniciais como Os Cus de Judas, 1979, e Conhecimento do Inferno, 1980, mas aqui falo com uma maturidade estilística e uma violência narrativa renovadas. O livro gira em torno da relação simbiótica e dissonante entre um ex-combatente português e um filho adotivo negro que ele trouxe de Angola. Esta relação, carregada de ódio, culpa e uma forma distorcida de amor, serve como metáfora para as complexas relações pós-coloniais entre Portugal e suas ex-colónias africanas. Estrutura narrativa e estilo. Polifonia e fragmentação. A narrativa constrói-se através de duas vozes principais que se entrecruzam, a do retornado da guerra colonial e a do filho adotivo angolano. Como é característico na obra de Lobo Antunes, não há uma linearidade tradicional, mas sim um fluxo de consciência fragmentado que alterna entre memórias, alucinações e eventos presentes. Musicalidade e ritmo. A crítica tem comparado a estrutura do romance a uma sinfonia constituída de sons desgarrados, ou a uma partitura de jazz, com seus improvisos e síncopes temporais. Lobo Antunes emprega repetições, variações sobre temas e um ritmo que oscila entre o frenético e o contemplativo, criando um efeito hipnótico. Como o próprio autor declarou, ele não conta histórias no sentido tradicional, não são romances o que faço, não conto histórias, não pretendo entreter, nem ser divertido, nem ser interessante, só quero que as pedras se tornem mais leves que a água. Personagens e relações de poder. A relação pai-filho. O núcleo dramático da obra reside na relação entre o ex-combatente português e seu filho adotivo angolano. Esta relação é descrita como uma simbiose dissonante porque carregada de vínculos opostamente construídos. O filho é testemunha ocular dos horrores cometidos pelo pai durante a guerra, incluindo a morte do seu pai biológico e os abusos sofridos pela sua mãe. Há um jogo de poder na narrativa onde, esse filho que sempre falou como o pai pretende, por fim, negar seu património e silenciá-lo. A filha e a família. Outra voz significativa é a da filha biológica do ex-combatente, que nunca perdoou o pai por trazer um negro para viver como membro da família. Ela representa o rancor da sociedade portuguesa, a sua hipocrisia e resistência à mudança. A tensão familiar manifesta-se especialmente durante a cena da matança do porco, ritual tradicional que serve como metáfora para a violência subjacente nas relações familiares e sociais. Simbolismo. As pedras e a água. O título do romance é um poderoso símbolo que se desdobra em múltiplos significados. Por um lado, refere-se à condição da esposa do oficial, que sofre de pedras nos rins e busca cura através do consumo de água até que as pedras se tornem mais leves que a água. O próprio processo de escrita de Lobo Antunes pode ser uma metáfora, onde a linguagem, a pedra, é trabalhada até alcançar uma leveza quase impossível. A imagem das pedras ganha múltiplas projeções, como memória traumática ou a possibilidade, remota, de redenção através da linguagem. A guerra colonial como trauma. A guerra colonial funciona como um trauma fundador que permeia todas as relações no romance. Lobo Antunes, que vivenciou o conflito, confessou que escrever este livro lhe custou muito, à noite tinha sonhos horríveis e acordava a pedir a G3. O autor revela que não há uma coisa que não tenha acontecido no livro, indicando o forte componente autobiográfico da narrativa. Aspectos formais inovadores. A não linearidade e o epílogo revelado. Um aspecto peculiar da estrutura narrativa é que o epílogo, a matança do porco onde o filho adotivo mata o pai e é morto pelos presentes é revelado no início do livro. Esta escolha destaca que o interesse do autor não está na surpresa narrativa, mas no processo que leva àquele desfecho inevitável. A escrita como catarse. O romance opera um efeito catártico tanto para o autor quanto para o leitor. Como sugere o texto, seguindo a poética de Aristóteles, o efeito catártico vem toda vez que precisamos parar a leitura para admirar com uma exclamação e imediatamente uma interrogação. Que belo isso e como pode um texto produzir isso?
Para Lobo Antunes, escrever é um modo de exorcizar os fantasmas da guerra. Esta é, talvez, a sua obra mais violenta, como se tivesse agora a necessidade de exorcizar toda a espécie de horrores da guerra que ainda tenha ficado a pairar entre a consciência e a inconsciência durante todos esses anos. Até que as pedras se tornem mais leves que a água representa tanto uma continuidade quanto uma evolução na obra de Lobo Antunes. Retoma temas caros ao autor, a guerra colonial, as relações familiares disfuncionais, a memória traumática, mas com uma maturidade estilística distinta. Se em obras anteriores predominava um registro com contínua justaposição adjetiva, aqui o autor alcança uma prosa substantiva mais depurada. Além disso, enquanto romances como Os Cus de Judas se focavam na experiência direta da guerra, esta obra explora as suas consequências a longo prazo, tanto a nível individual quanto coletivo. Recepção crítica. A obra foi amplamente aclamada pela crítica, sendo descrita como vertiginosa, violenta e por vezes dura. O jornal Le Figaro elogiou: ler a prosa do maior escritor português, que é também um dos escritores maiores do seu tempo, é uma experiência rara, perturbadora e ao mesmo tempo cativante. Conclusão. Até que as pedras se tornem mais leves que a água é uma obra-prima da literatura portuguesa contemporânea, que combina uma profunda reflexão sobre as sequelas do colonialismo com uma inovação formal notável. Através de sua prosa densa mas fluida, sua estrutura polifónica e sua exploração corajosa dos abismos da psique humana, Lobo Antunes cria um romance que é tanto um documento histórico quanto uma obra de arte atemporal. Como síntese da carreira do autor, o livro representa o ápice de sua busca por uma linguagem capaz de dar conta do peso da existência sem perder a capacidade de transcendência, fazer, literalmente, com que as pedras da memória, da culpa e da história se tornem mais leves que a água da arte.